O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Eu faço uso do provérbio de número 12, verso 27, para a nossa meditação nesta manhã. Então, meu tema é: o bem precioso do homem é ser diligente. Ser diligente é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter. É como nós falamos para todas as pessoas de todas as idades, talvez tenha alguém que não saiba o que é ser diligente. Ser diligente é aquela pessoa que faz o que precisa ser feito. A pessoa que é diligente, ela não faz apenas aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é gostoso, prazeroso. Não, a pessoa que é diligente, ela faz o que precisa ser feito. O contrário do que não é diligente. Quem não é diligente é o postergador. Postergar é adiar, empurrar com a barriga, deixar para depois. Então existem dois tipos de pessoas na Terra: o bem-sucedido e o mal-sucedido. O bem-sucedido é o diligente. Ele é bem-sucedido porque ele faz o que precisa ser feito. O mal-sucedido, que às vezes é tido até como preguiçoso, é porque ele ainda não viu a recompensa, ele não consegue enxergar a recompensa da sua obra. Então ele fica deixando para depois, empurrando com a barriga. Empurrar com a barriga, como se diz, deixar para depois, é postergar. Então, o bem precioso do homem é ser diligente, e o mal, o defeito do preguiçoso é postergar. Agora, às vezes a gente não é diligente, ou pelo menos não é em determinada área, e a gente tem uma tendência de falar assim: quem dera eu fosse, mas eu não sou. Ora, não é porque você não é que você nunca vai se tornar. E nada está definido quando se trata de ser humano. O que você foi até hoje não é exatamente o que você vai ser para o resto da vida. O ser humano é o único animal que pode mudar. Por quê? O ser humano é o único animal que tem consciência. É o único animal que, depois de adquirir um certo conhecimento, ele pode analisar a si mesmo, analisar seu comportamento, sua postura perante a vida, analisar, ver se está bom ou se está ruim, ver se está certo ou se está errado, e então, mediante a sua análise, decidir mudar. Nenhum animal chega à conclusão que está gordo e decide emagrecer, a não ser o ser humano. O ser humano faz isso. Não é porque uma pessoa foi gorda a vida toda que ela está fadada a viver gorda pelo resto da vida. Não é porque uma pessoa foi uma coisa ou outra até hoje que ela está fadada a ser isto pelo resto da vida. O ser humano é o único animal que pode mudar. Às vezes, nós estamos em uma condição que nos desagrada e temos a sensação de que vamos ser assim para o resto da vida. Só se você quiser. Só se você quiser. Porque não querendo, você pode mudar. O profeta disse na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, parágrafo 90, eu gosto muito desse parágrafo. O profeta disse: o diabo não pode te prender,
até que você aceite o que ele diz. Todos nós podemos mudar. É o que João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é que, porque Abraão fez aquele sacrifício, ofereceu a Deus o seu único filho, que Deus o amou tanto, que Deus deu uma promessa para Abraão. Deus disse a Abraão: porquanto não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente te multiplicarei, e a tua semente será incontável como as estrelas do céu, e como a praia que está, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente, preste atenção, esta promessa se refere a nós, semente de Abraão. Veja o que Deus disse: e a tua semente, Abraão, possuirá a porta dos seus inimigos. E o profeta fez uma pergunta: qual inimigo? E ele mesmo respondeu: todos. Então, não importa qual seja o obstáculo, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o mal que nos atinge ou que nos incomoda, nós podemos tomar a decisão e mudar. Às vezes a gente não é diligente, às vezes a gente é postergador, às vezes a gente é preguiçoso. Isso tem solução? Tem jeito? Tem sim, porque a forma como nós somos hoje, o que nós somos hoje é um reflexo das 5 pessoas, mais ou menos, 5 pessoas com quem a gente passa a maior parte do tempo. A pessoa que nós somos hoje, essa identidade que nós possuímos, ou a autoimagem, como você queira, como você dê o nome que você quiser. Você pode chamar de autoimagem, você pode chamar de identidade, você pode chamar de personalidade, o que você quiser. Mas isto, nós somos assim por causa das experiências que nós tivemos na vida, as pessoas com quem nós convivemos. Mas o nosso cérebro, ele é plástico. É plástico. Quando eu falo plástico, nesse material que a gente conhece como plástico, não. Plástico quer dizer que ele é moldável, pode ser moldado. Então, o nosso cérebro, ele está sempre se moldando, porque ele está sempre aprendendo com as experiências. Deixa eu só contar um exemplo. Havia um homem que estava no metrô em Nova York, e então entrou um homem com 2 ou 3 meninos, talvez você já ouviu eu contar essa história. Aqueles meninos entraram ali e eles estavam bastante inquietos. Aquele pai estava ali pasmo, parado, com um olhar fixo assim, aquele olhar distante, que parece não enxergar nada ao seu redor. E aqueles meninos aprontando ali dentro do metrô, chegou até mesmo dar um tapa no jornal que um homem estava lendo, e nisso um escritor que estava vendo aquilo tudo chegou no pai daqueles meninos e disse: Senhor, você não está vendo o que seus filhos estão fazendo? E o homem disse: desculpe, o quê? E o homem disse: olha, seus filhos estão perturbando as pessoas. Você não está vendo o que eles estão fazendo? E o homem disse: desculpe, nós estamos vindo do hospital agora. Eles acabaram de receber a notícia de que a mãe deles faleceu. E eles não sabem como reagir a isso. E o homem disse: sinto muito. Eu posso te ajudar de alguma maneira? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E o homem disse: não, creio que não. Então veja, aquele homem que estava censurando aquele senhor ali por não corrigir os filhos dele, mudou de ideia rapidamente quando ele soube o porquê que os meninos estavam se comportando daquele jeito. O cérebro, a opinião, o conceito, o paradigma daquele homem mudou imediatamente quando ele recebeu aquela informação. E nós somos assim.
a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa atitude perante a vida é baseado no tipo e na quantidade e qualidade de informação que nós temos acumulado até aqui. Mas quando você recebe um tipo de informação que seja realmente de valor, aquela informação muda o seu conceito de vida. Então, quando o seu conceito muda, a chave gira, o seu comportamento muda para acompanhar o seu conceito. Então, a sua atitude de vida, ela muda quando a sua identidade muda, quando o seu conceito muda. Então, às vezes, uma pessoa que não via razão pela qual lutar, não tinha nenhum objetivo, então, às vezes, ela, ao começar a fazer a faculdade ou alguma outra coisa, ao conhecer uma pessoa que lhe abra a mente, lhe expande o horizonte, aquele rapaz, aquele adolescente desestimulado, preguiçoso, que não estudava, de repente ele se torna um exímio estudante. Então ele passa a tirar boas notas e seu comportamento muda para o resto da vida. Então, o de ser diligente ou ser postergador, ser dedicado ou preguiçoso, não é o defeito na pessoa em si, o defeito não é no computador, o defeito é no programa. Então, quando se muda o programa, se muda o resultado que aquela máquina possui. Então, assim eu falei das coisas naturais, que é sempre um tipo das coisas espirituais. Quando muitos de nós estávamos no mundo, nós fumávamos, nós bebíamos, nós tínhamos um comportamento reprovável, nós não íamos à igreja, mas um dia, de alguma maneira, Deus enviou alguém, ou foi um hino que você ouviu, ou foi um folheto que você leu, ou uma visita que você fez à igreja, ou alguém que conversou com você, e aquela informação girou a chave, e você que postergava, você que sabia que precisava ter uma mudança de vida, sabia que um dia você iria se encontrar com Deus, mas nunca tomava uma atitude. Um dia, uma informação veio e girou a chave, que mudou a sua atitude perante a vida. Então, o bem precioso do homem é ser diligente. Você não lia a Bíblia, passou a ler. Você não orava, passou a orar. Você não frequentava os cultos, passou a frequentar. Então, eu quero te dizer, a Bíblia, ela é tão rica, é uma fonte de conhecimento que está muito além do que o ser humano pode imaginar. E o que eu estou querendo com esta informação que estou tentando passar para você é girar a chave para que você possa ver o que a Bíblia é. Olha, o homem coloca em um livro todo o conhecimento, o melhor que ele tem do conhecimento para a humanidade. E Deus colocou no seu livro o melhor do conhecimento que ele tem para a humanidade na fase presente da humanidade. Então, eu sempre repito, Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus que te ensina aquilo que é útil. A Bíblia tem informação suficiente para nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da vida, em todas. Na área profissional, Jesus Cristo ensinou. O problema é que muitas vezes nós não entramos no Espírito. A gente não pede a Deus que abra nossos olhos para que a gente possa ver a vida que está por detrás da letra,
o real ensinamento que está por detrás das palavras. Jesus Cristo disse: olha, se alguém te convidar para ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Se você pegar isso daí e você for meditar nisto com profundidade, Deus está nos mostrando que a maneira da gente ser bem-sucedido é dar mais do que nos pedem. Qual é a empresa? Qual é a empresa que realmente ganha mercado? É aquela empresa que dá para o cliente mais do que ele espera. Qual é o profissional que encanta aquela pessoa que o contratou? É aquela pessoa que vai além do que foi contratado. E qual é o contrário disso? Qual é o profissional que fica sem cliente? É aquele que não dá nem tudo que foi contratado, que tem que ser denunciado lá por direito do consumidor. Então, a Bíblia contém todo tipo de ensinamento que a gente precisa, tanto para a vida natural como espiritual. Eu gostaria de falar mais, mas o nosso tempo acabou por hoje. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.